Oi pessoal, tudo bem? Passando por aqui para um vídeo curto para falar das atualizações, não só da guerra, mas também desse possível acordo, dessas negociações que ocorrem lá em Doha, no Catar, e Israel mandou uma delegação para lá. E existe um potencial muito grande em relação a esse acordo, em especial a partir da visão de Israel. Quer dizer, a gente fala de pessoas com posições muito próximas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como Gideon Sa'ar, Ron Dermer, pessoas que avaliam que esse acordo tem possibilidade de ser assinado. Nós tratamos sobre ele no nosso site em detalhes, mas agora o Hamas manda mensagens bastante contraditórias. Se fala, por exemplo, que o Hamas permanece com suas exigências iniciais de encerramento da guerra, de retirada total do exército da faixa de Gaza, lembrando que a posição de Israel era que poderia haver, de acordo com essas informações, poderia haver retirada das tropas das principais cidades da faixa de Gaza, um recuo do centro dessas cidades, mas não a retirada total do território. Ao mesmo tempo, o Hamas quer a reconstrução da faixa de Gaza. Hoje, o governo palestino, da autoridade palestina, que não é aliada do Hamas, pediu demissão. Eles dizem que vão fazer um governo de transição em busca de um governo tecnocrata, um governo de técnicos. O Hamas, em tese, apoiaria essa visão, mas a avaliação é que essa é uma tentativa do Hamas de continuar no poder na faixa de Gaza, até porque haveria um governo tecnocrata oficial e o Hamas continuaria a ter poder na faixa de Gaza, apesar desse governo. Ao mesmo tempo, Netanyahu fala em libertação dos prisioneiros palestinos, nessa troca, num eventual acordo pela libertação dos reféns, e ele quer que esses presos palestinos sejam enviados para um terceiro país, ou seja, nem para a faixa de Gaza, nem para a Cisjordânia, que seria um país só, mas seria um país como o Catar, por exemplo. O Catar é contra essa ideia. Agora há pouco, o Ismail Haniyeh, que é o líder político do Hamas em Doha, no Catar, disse que se encontrou com o emir do Catar e conversou com ele dizendo que o Hamas está flexibilizando posições e culpa o atraso das negociações em Israel. Só para terminar, em relação a essa ofensiva, essa possível ofensiva de Israel em Rafah, o último bastião do Hamas, como diz o exército daqui, existe um grande temor por parte da comunidade internacional, na medida em que há 1.300.000 palestinos por lá. Então, a informação que eu tenho, que por mais que o Netanyahu tenha apresentado um plano ao gabinete de guerra na última noite, esse é um tipo de plano que não vai ser colocado em prática com rapidez. Ou seja, do momento em que ele for aprovado, pelo menos entre 2 a 3 semanas, mais próximo de 3 do que de 2 semanas para realizá-lo, ou seja, até porque há uma visão muito grande, há um exame muito grande por parte da comunidade internacional sobre o que vai ser essa ofensiva, e Israel vai precisar realmente retirar essas pessoas com todo cuidado, construir uma infraestrutura de tendas, barracas, distribuição de alimentos, distribuição de remédios, de água, enfim. Esse não é um processo fácil, estamos falando de 1.300.000 pessoas que precisam ser deslocadas, isso não vai acontecer. Quando a gente fala em tempo é um fator fundamental nesse conflito. Lembrando que no próximo dia 10 de março se inicia o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que é um mês de bastante sensibilidade por aqui na região, como a gente já explicou no nosso site, aqui também no YouTube. Os ânimos ficam bastante exaltados, em especial em Jerusalém Oriental. Há quem diga, inclusive, que Jerusalém Oriental passa a ser o ponto de maior tensão do Oriente Médio durante esse período. Imaginar que durante esse período Israel vai realizar a ofensiva na faixa de em Rafah especificamente, é complexo imaginar isso. A informação que eu tenho que é improvável que isso aconteça durante o período do Ramadã. Então a gente está falando de pelo menos mais um mês de atraso. O próprio Netanyahu disse que pode atrasar a realização dessa incursão se houver a assinatura de um acordo. Enfim, além disso, caso esse plano seja realizado, ele vai ter uma característica militar diferente em relação ao que foi realizado durante esse período lá na faixa de Gaza. Veja, uma grande ofensiva em larga escala, deve ocorrer ataques pontuais por parte do exército de Israel aos batalhões que restam do Hamas em Rafah. Isso se de fato esse ataque
ocorrer. Como eu disse, há um escrutínio, há uma crítica internacional muito forte sobre Israel e é possível até que esse plano não aconteça. Essas eram as atualizações que eu queria trazer. Até o próximo vídeo. Obrigado.